Eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre variação linguística. No bloco 1, na página 4, do Plano de Estudo Remoto de Língua Portuguesa do 6º ano de abril de 2021, que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, nós temos aí o conceito de variação linguística e os tipos de variação linguística. Vamos dar uma olhada. Variação linguística é o modo como a linguagem varia por conta de fatores. A variação geográfica, o fator que leva à variação, é o espaço local. De acordo com a região, há mudanças de algumas palavras, de algumas expressões. Então, a variação linguística geográfica, ela vai ocorrer por causa do local, do espaço. Quem mora aqui no norte de Minas vai falar de uma forma. Quem mora lá no sul do Brasil vai falar de outra. Então, o local vai influenciar na linguagem. E agora, a variação histórica, o fator que influencia é o tempo, a passagem do tempo, as mudanças da vida, da sociedade, as inovações tecnológicas que vão trazendo novas palavras e fazendo com que outras palavras não sejam mais usadas, caiam em desuso. Também, quando há uma transferência de discurso da fala para a escrita, pode haver uma variação. Por quê? Algumas palavras elas são apropriadas somente na fala e outras são adequadas à escrita. Então, o discurso pode variar também quando há essa transcrição da fala para a escrita. O contexto pode levar à variação situacional. De acordo com o contexto, você pode usar uma linguagem mais formal, mais informal, alguns termos mais técnicos de acordo com o contexto. Então, o contexto vai levar à variação situacional. A variação social, ela acontece devido aos fatores socioeconômicos. Por exemplo, a escolaridade. Alguém que teve a oportunidade de frequentar a escola, ela vai ter uma linguagem diferente, às vezes, de quem não teve essa oportunidade. Então, o fator socioeconômico aí vai mudar, vai levar à variação social. Então, variação linguística é o modo como a linguagem varia por causa dos fatores que podem ser local ou espacial, que é a geográfica, temporal, que é a passagem do tempo, que é a variação histórica, a questão da transferência entre a fala e a escrita, o contexto, que é a variação situacional, e os fatores socioeconômicos, que vai levar à variação linguística social. No plano de estudo remoto de língua portuguesa, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros para o 6º ano, em março de 2021, nas páginas 7 a 10, nós temos algumas questões sobre variação linguística. Vamos lá. Nós vamos tratar agora das questões sobre o texto correção ortográfica. Vou ler o texto. Correção ortográfica. O gerente de vendas recebeu o seguinte fax de um dos seus novos vendedores. Seu Gomes, o cliente de Belzonte, pediu mais 400 peças. Faz favor, toma as providências. Abraço, Nirso. Aproximadamente 1 hora depois, recebeu outro. Seu Gomes, os relatórios de venda vai chegar atrasado, porque estou fechando umas vendas. Temo que mandar 3.000 peças. Amanhã estou chegando. Abraço, Nirso. No dia seguinte, seu Gomes, não cheguei por causa de que vendi mais 10.000 em Beraba. Estou indo para Brasília. O outro, seu Gomes, Brasília fechou 20.000. Vou para Florianópolis. E de lá para São Paulo, num vinhão das 7 horas. E assim foi o mês inteiro. O gerente, muito preocupado com a imagem da empresa, levou ao presidente as mensagens que recebeu do vendedor. O presidente, um homem muito preocupado com o desenvolvimento da empresa e com a cultura dos funcionários, escutou atentamente o gerente e disse: deixe comigo, que eu tomarei as providências necessárias. E tomou. Redigiu de próprio punho um aviso que afixou no mural da empresa, juntamente com os faxes do vendedor. A partir de hoje, nós tudo vamos fazer feito nisso. Se preocupar menos em escrever certo, mode a vender mais. Assinado o presidente.
Esse texto é de setembro de 2001 e a autoria dele é desconhecida. Questão 14. Geralmente, as piadas manifestam uma postura preconceituosa e nos permitem refletir sobre como são avaliadas as pessoas a partir do uso que fazem da língua, seja na sua forma oral ou escrita. Embora os erros ortográficos chamem imediatamente a atenção de quem lê o texto, o problema percebido pelo gerente nos textos de início pode ser entendido de outra maneira? Explique. Então, o texto, ele trabalha com humor essa questão da variação linguística. A forma do Nirso escrever, ele trabalha com essa questão. Só que o gerente, ele entende de uma forma pejorativa. Ele não vê o lado bom do Nilson, ele só consegue enxergar os erros de português. E a outra forma de entender esse texto? Sim. Por exemplo, o presidente, ele entendeu que ele precisava evidenciar e valorizar o perfil de ótimo vendedor que alcançava bons resultados de venda. A forma como o vendedor escrevia era menos importante para a empresa. Por quê? O presidente, a postura do presidente foi? Ele percebeu que o homem chegou lá uma semana, no mesmo dia foi vendendo, uma semana foi aumentando. O que uma empresa quer? Uma empresa não quer vender, não quer ter lucro? E o Nilson, como funcionário, ele estava atendendo o que uma empresa quer dele demais, estava fazendo muito que mais funcionários. Por isso que o presidente colocou lá. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos parar de preocupar em escrever certo e vender mais. Por quê? Às vezes a pessoa escreve tudo certinho, mas na hora de comunicar aquilo que ela precisa, ela não se comunica bem. E qual é o papel fundamental? Qual é o papel mais importante de um texto? É comunicar. O Nilson, ele não sabia escrever corretamente, mas ele sabia se comunicar? Sabia se comunicar. E é por isso que o presidente, ele evidencia, ele valorizou esse perfil do Nilson, que apesar de não escrever os textos de acordo com a norma padrão, ele conseguia se comunicar e conseguia se destacar como vendedor. A questão 15. Apesar de a resposta dada pelo presidente apresentar um comportamento menos preconceituoso que o gerente, o fax do funcionário utilizou uma linguagem adequada à situação de comunicação por ele vivida? Justifique. Então, a gente percebe que a linguagem do Nilson não é muito adequada. Por quê? Porque é um ambiente empresarial, corporativo. Então, é uma situação de trabalho que é mais formal. Então, a situação comunicativa exige o uso de uma linguagem formal, ou seja, escrita correta das palavras de acordo com as regras, com o dicionário. O que seria o ideal que esse presidente fizesse pelo Nilson? Já que ele é um ótimo comunicador, que ele consegue vender, só comunicando, apesar de não saber escrever, o que seria o ideal? Seria que o presidente investisse no aprendizado da língua padrão para o funcionário, o Nilson, que era um ótimo vendedor. Por quê? Apesar dele estar conseguindo vender muito, pode acontecer dessa forma dele escrever atrapalhar os negócios? Pode sim. Pode ser que ele mande para alguém e alguém não entenda. Pode ser que não só o gerente seja preconceituoso, mas ele lide com outras pessoas preconceituosas. Então, por isso que é importante que haja uma adequação dessa linguagem para esse contexto, que é um contexto de trabalho que exige uma maior formalidade. E a questão 16 diz assim: reescreva o fax do empregado utilizando a língua culta. Como seria se esse texto fosse adequado à norma padrão? Seria assim: seu Gomes, o cliente de Belo Horizonte pediu mais 400 peças. Por favor, tome as providências. Abraço, Nilson. Seu Gomes, os relatórios de venda vão chegar atrasados, porque estou fechando umas vendas. Temos que mandar 3.000 peças. Amanhã estou chegando. Abraço, Nilson. Seu Gomes, não cheguei porque vendi mais 10.000 em Uberaba. Estou indo a Brasília. Seu Gomes, Brasília fechou 20.000.
vou para Florianópolis e de lá para São Paulo no avião das 7 horas. Então, fica até mais tranquilo de entender, porque, por exemplo, quando ele diz vinhão, a gente deduz que é avião. Mas, às vezes, a gente consegue entender? Sim, a gente consegue entender. Só que a adequação, qual a importância da adequação da norma, da linguagem, qual a importância disso? É melhorar a nossa comunicação. Então, vamos relembrar aí. A língua ela pode variar de acordo com o local, que vai ser a variação geográfica, de acordo com a passagem do tempo, que vai ser a variação histórica, de acordo com o contexto, que é a variação situacional, também quando transfere o discurso da fala para a escrita, e de acordo com os fatores socioeconômicos, que é a variação linguística social. Geográfica, história, situacional, social, de fala para escrita. Tipos de variação linguística. Espero que com essa aula você tenha percebido como a questão da adequação da nossa linguagem é importante. Por isso, devemos nos dedicar ao estudo da norma padrão que a escola nos oferece para sabermos nos comunicar nas situações mais formais, entender que há situações que nossa linguagem não pode ser tão formal e que há pessoas que vão falar diferente de nós e que merecem todo o nosso respeito. Que o estudo da língua portuguesa nos ajude a nos comunicar cada vez melhor. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!